Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei qual é o horário exato que vocês estarão vendo essa aula, mas a gente vai agora fazer a correção dessa atividade sobre elementos coesivos, né? Sobre coesão textual. Então, neste mês que passou, a gente estudou os advérbios, nós estudamos os advérbios, a gente estudou também as conjunções adverbiais e a gente viu como os advérbios e as conjunções adverbiais podem funcionar como elementos de coesão no texto, servindo para fazer a ligação, né, entre orações e períodos dentro do texto. A gente vai fazer agora essa última atividade para nós avançarmos aí para o próximo conteúdo, né, para os próximos conteúdos que eu já postei para vocês, que são conteúdos de análise sintática. Vamos estudar o sujeito e os seus tipos, o predicado e os seus tipos, e o predicado também na construção de textos narrativos e descritivos. Então a gente vai começar aqui, eu vou responder na própria tela. À medida que eu for respondendo, vocês podem responder juntamente comigo aí no caderno de vocês. Então vamos começar. Então aqui é o seguinte, eu vou fazer a rotação, porque na rotação fica melhor de vocês visualizarem, mas eu não posso fazer mais a rotação, porque se eu rotacionar o vídeo vai ficar desconfigurado, então vou deixar assim mesmo, só vou dar o zoom. Então, nestas questões, apresentamos alguns segmentos de discursos separados por ponto final. Ele quer aqui para a gente retirar o ponto final e estabelecermos entre esses períodos, né, entre esses segmentos, uma relação que possa ser compatível usando uma conjunção, né, ou um advérbio. No caso aqui a gente vai usar a conjunção, porque é a conjunção que faz essa liga entre orações. Então, o solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Aí bem aqui é o primeiro discurso. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Ele quer para a gente reescrever, né? Ele quer para a gente retirar o ponto final, na verdade, e estabelecer entre esses discursos uma relação de sentido. Então poderia ficar assim, ó. O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Eu poderia colocar aqui uma vírgula. Poderia colocar assim, ó, vírgula. Aí eu posso continuar desse jeito, ó. Porém, quando caem as chuvas, eu tenho que colocar outra vírgula aqui, porque aqui eu tenho outra conjunção, né, temporal. Porém, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então aqui eu vou criar uma relação de oposição, né, de contrariedade, porque eu digo que o solo é seco e árido, só que quando caem as chuvas, quando chove, esse solo brota a vegetação, fica verde. Então aqui a relação é uma relação de é aquela relação adversativa, né, mas, porém, contudo, entretanto, outro sim, por aí vai. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Aqui o ponto final. Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Então, como é que a gente poderia fazer aqui? Retirar esse ponto final, esse aqui, né? E estabelecer uma relação de sentido. Ficaria como? Vou ficar desse jeito, ó. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Tem que colocar vírgula, né? Porque a vírgula separa aí essas orações subordinadas, no caso. Então a gente pode colocar, portanto, vai faltar alimento e os preços vão disparar. Aqui então eu tenho uma relação de conclusão. Conclusão aqui, portanto, logo, né? Ó, se a seca vai assolar a região, a conclusão que se tira é que vai faltar alimento e os preços vão subir. Letra C, vai faltar alimento e os preços vão disparar. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Na letra C, eu já tenho uma relação de
Explicação. Então aqui seria o seguinte, ó. Eu tiro esse ponto, né? No caso, coloco a vírgula. E ficaria como? Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Pois, poderia ser também o porquê, esse porquê junto com acento, porque uma seca desoladora assolou a região sul. Ele está explicando aqui por que o alimento e os preços vão disparar. Porque a seca, né, uma seca muito forte aí vai assolar essa região. Eu vou desfazer aqui esse quadro para a gente passar para a próxima questão. Então aqui é o seguinte, questão 2, essa questão aqui. E aqui é o seguinte, indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Aqui eu tenho a separação entre as orações, né? Eu tenho aqui o como. O como vocês sabem, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo, ele pode ser causal. Quando ele for causal, eu troco por porquê junto, né? Que é o mesmo porquê explicativo das conjunções adverbiais. Então aqui é porquê, né? Porque a chuva estava forte, eu posso trocar, né? Eu posso trocar aqui, dá certinho. Vou colocar aqui uma outra cor. Então é porque a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Então aqui é causa, na verdade. Então vamos lá. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Aqui no caso também é causa, né? A causa de eu não ter apresentado o trabalho foi, no caso, o meu nervosismo, né? Isso que implicou na não apresentação desse trabalho. Então aqui a gente pode colocar aí uma relação de causa, que quem traz isso aqui é o porquê, né? Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Exceto se, caso, né? Caso usem de violência. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é uma condição. Eles só terão as suas reivindicações, os seus desejos atendidos se usarem violência. Estava doente, mas foi trabalhar. Aqui eu tenho uma oposição, né? Porque se eu estou doente, o certo é não ir trabalhar e eu vou trabalhar. Essa conjunção aqui já é uma conjunção, vocês vão ver isso mais para frente, na verdade, coordenativa. E as de cima são subordinativas. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os americanos. Aqui eu tenho aquela expressão tão quanto, que é uma expressão consecutiva, né? Tão que, tamanho que, tanto que, tão quanto. Então, mas aqui na verdade, gente, perdão, aqui ele está fazendo uma comparação, na verdade, não é nem consequência não, porque aqui ele fala que os brasileiros e os americanos, ele faz uma comparação entre brasileiros e americanos e ele diz que ambos são pessoas trabalhadoras. Então, quem faz isso aqui é o tão quanto, que poderia ser trocado por como. Os brasileiros são trabalhadores como os americanos. Mas eu falei para vocês anteriormente que o tão que, tal que também é consecutivo, mas aqui é comparação, viu? Então aqui qual é o correto? Causa, condição, oposição e comparação. A letra A é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma questão. Não, eu coloquei só 2 questões para vocês aqui no WhatsApp, né? Essa atividade aqui nós já corrigimos. Eu lembro que eu fiz um vídeo com vocês dessa atividade aqui. Tá até já no YouTube. Então é isso, gente. Nós fechamos aí as atividades sobre advérbio, né?
Deixa eu só voltar aqui no WhatsApp para mostrar para vocês. A gente fechou bem aqui, ó. Esses conteúdos aqui foram fechados, ó. A gente já viu o advérbio, vimos o conceito, vimos os tipos, vimos as conjunções adverbiais, que são um pouquinho parecidas com os advérbios, né? Porque elas vão indicar circunstâncias. E vimos os elementos de coesão, que na verdade são advérbios e conjunções, são elementos coesivos, né? Então agora eu passei para vocês aqui uma videoaula sobre sujeito, 2 videoaulas para vocês assistirem. E nossa próxima atividade vai ser sobre isso, tudo bem? Então, espero que vocês tenham aí aproveitado a aula. Qualquer dúvida, me perguntem no privado. Fiquem com Deus, pessoal. Bom início de semana e até a próxima.